Em 1966, a indústria automotiva brasileira ainda engatinhava quando a lendária Envemo foi fundada. Preparadora, customizadora, fabricante de automóveis, de fato, a Envemo atuou nas três frentes e fez tudo muito bem. Outra coisa interessante é que, apesar da indústria estar ali engateando, o automobilismo estava subindo na vertical nessa mesma época. Então a gente teve a presença aí de equipes oficiais, né, como a DKV Mag, a Willys, e nesse bolo todo aí a Envemo acabou tendo uma participação muito ativa no desenvolvimento de componentes de preparação para os motores Volkswagen arrefecidos a ar e os motores de Opala. E aí, quando a gente fala nessa parte, a Envemo teve um envolvimento tão profundo que é até difícil da gente encontrar algum paralelo que possa ser comparado. Talvez a Dacom, talvez não. O fato é que a Envemo fornecia, por exemplo, comando de válvulas especiais, kits para aumento de deslocamento de motores, cabeçotes especiais, rotores de admissão diferenciados, sistema de dupla, tripla carburação. Parte de transmissão, você podia escolher relação de diferencial, sistema autoblocante, amortecedores e molas específicos, barras estabilizadoras feitas sob medida, fora toda a parte de customização visual que acabou, vamos dizer assim, caindo mais na boca do povo quando o assunto é Envemo. Então a gente tinha consoles, bancos especiais, rodas, alargadores, os famosos body kits, ali meio que os fender flares, toda a parte de personalização visual, inclusive a criação de modelos baseados nesses componentes de personalização. Passaram-se 10 anos de relativo sucesso da Envemo quando em abril de 76 veio a proibição da importação de automóveis e isso mexeu completamente na forma como o nosso mercado consumia os carros, especialmente os carros de luxo e os carros de nicho. Restou aqui a quem estava no Brasil se contentar com basicamente dois tipos de carro, para quem pelo menos queria algo mais exclusivo. Carros modificados, baseados em modelos de produção e carros exclusivos, geralmente utilizando aí a base do chassi de Fusca, por exemplo. A Envemo, inclusive, atuou nas duas frentes, só que foi na área da fabricação dos carros que ela conseguiu uma projeção internacional exatamente com esse carro aqui, o Envemo Super 90 Coupé, dito como uma das mais perfeitas réplicas do Porsche 356C. E na verdade, para construir esse carro aqui, Luiz Fernando Gonçalves, fundador da Envemo, foi tão fundo no buraco que ele literalmente desmontou o seu carro, que na época tinha mais ou menos 12 anos de uso, o 356C dele, de uso pessoal dele, para poder utilizar aí como referência, como molde aí para a fabricação do Super 90. Agora, das 202 unidades fabricadas do Super 90, essa aqui em específico tem um diferencial muito interessante e que aproxima ele muito mais do que é o próprio 356. Para contar essa história para a gente, chamo aqui o Henrique, que vai contar e compartilhar com a gente aí essa história. E aí? Fala, mestre, tudo bem? Beleza, Henrique? Beleza. Cara, antes da gente falar, tem muita coisa pra gente falar aí de Super 90, de Envemo, né? Um carro que inclusive evoca muita curiosidade popular, né? Tem muitas informações que até são desencontradas, muita curiosidade de forma geral, mas vamos começar pelo mistério que eu soltei aí pro pessoal, né? O que a gente tem nesse carro que aproxima ele ainda mais dos 356? Então esse carro tem a mecânica inteira do Porsche Super 90 de época. Então, tanto o motor quanto o câmbio de 5 marchas invertido. O motor, na verdade, veio do 912/68, mas é exatamente a mesma especificação daquele usado do 356C. Sim, então é um carro que originalmente ele usava o motor de Fusca de Brasília, tinha ali seus 60, 65 cavalos. Exato. E que passou para 90 cavalos e uma curva completamente diferente de torque, pico de RPM e ainda com câmbio de 5 marchas, é isso? 5 marchas. 5 marchas dog leg, né? Então, aquela primeira marcha que você puxa para cá como se fosse a segunda, né? E aí, enfim, você vai evoluindo para frente aí depois disso. Isso aí, essa modificação, na verdade não modificação, né? Esse sistema, vamos dizer assim, de engate, era porque ficava mais fácil, né? Em autódromo você não usa a primeira marcha, então aí você fica com as 4 marchas, vamos dizer assim, numa sequência mais lógica do que você enfiar a quinta marcha, lembrando que na época não tinha carro de corrida com 6 marchas, né? E ela ficava isolada ali, então ficava uma coisa mais lógica, né? Você ter as 4 marchas dispostas assim. Cara, agora me conta, como é que esse motor de 356, 912, de mesma especificação, foi parar embaixo do capô desse Super 90, mas acho que até antes de chegar nessa parte, eu queria que você contasse um pouco da sua história com o Super 90, né, que tem uma história um pouco pessoal e que começa antes, né, desse carro mesmo, né? Sim, eu sempre gostei de carro, desde criança, meu pai sempre foi um apaixonado, eu sempre acompanhei ele nisso e sempre gostei muito de design. Então, o Super 90 para mim era uma entrada no mundo de carros antigos que eu podia ter uma mecânica simples de um carro nacional de fibra, com toda essa beleza e harmonia do 356. É um casamento perfeito para você conseguir manter o carro e ao mesmo tempo ter um diferencial todo, né? Isso aqui foi por volta de 10 anos atrás, quando eu comprei o número 200, que era um vinho todo original,
e que foi uma ótima experiência como carro, até eu descobrir esse carro daqui, que ele já estava com toda essa mecânica, ele estava no meio de uma restauração, na verdade, e o dono tinha falecido. Então eu comprei esse carro da viúva, meio que no escuro, né? Não tinha como entender todo o histórico dele. Sim. Então eu comprei meio que como um projeto. Sim, né, sem dúvida. E aí fica aquela coisa, você não sabe em que pé que estavam as coisas, né? Então tem todo esse processo de arqueologia, de entender o mapa da mina, né? O carro estava meio desmontado, né? Ou totalmente desmontado, enfim. Você teve que catalogar muita coisa antes de começar, se quer pensar em avançar no projeto, né? Você tinha que ver o que você precisava antes, né? Então, é diferente de um carro de série que você consegue o part number e simplesmente compra a peça. Então, nesse caso aqui, envolvia toda uma adaptação, é um projeto. Sim. Então, e também eu não sabia a que ponto que estava esse motor. Aparentemente era um motor novo, mas que ao longo das compras de peça eu precisei ajustar isso. Ele foi retificado 2 vezes para chegar no ponto que está. Isso já contigo? Já comigo. Uhum. Então foi um trabalho de muita paciência. A dificuldade de comprar peças no exterior é gigantesca. Então realmente desde 2013 eu encarei esse projeto. Tá, 7 anos de dedicação. Concomitante eu ainda tinha o outro, até porque precisava fazer toda a parte interna de acabamento dele. Ele veio com acabamento interno zerado. Esse carro aqui? Esse carro, sem nada. Tá zerado o acabamento, não sobrou nada. Não sobrou nada, exato. Tinha um banco de corrida e mais nada. Então eu usei o outro como base para fazer esse. A cor escolhida do interior é exatamente o match number do modelo prata, né? 64. Ele vinha sempre com a cor azul naval. Sim. Bem desaturado, bem marinho. Bem marinho. Bem alemão, por cima. E esse carro eu sempre quis manter nele um visual bem limpo. Então minha ideia, até pela cor dele prata, que remete à cor de corrida da Alemanha, eu pensei em fazer ele uma espécie de versão de rally. Então não a ponto de tirar os para-choques, que seria complicado para usar ele na rua, mas de tirar as calotas, deixar o visual mais limpo, colocar o adesivo da Heuer na lateral. Dá um toque aí, uma personalidade sem correr em nada que vá tirar muita usabilidade dele, né? Isso. Então você manteve os bancos aqui, que na verdade a gente estava falando um pouco, eles são Procar, né? Isso, a Invemo usava na época o banco da Procar. Eu lembro, e você sabe que mesmo se não tivesse falado, eu ia saber que era por causa dessa articulação cromada aqui, porque para Opala tinha, tipo, verdade, Dodge, mesmo. E eu lembro de ver na época, quando tinha os Dodges, e falar, pô, tem um Procar aqui, então eu lembro desse cromado aqui. Várias peças desse carro são intercambiáveis com carros da época lá, algumas do próprio 356 e outras de carros em série. Então, isso que eu queria começar a falar contigo, porque é um dos pontos aí de muita confusão do pessoal, né? Me conta um pouquinho como é que essa questão da relação da Porsche com esse carro aqui. Ele foi apresentado lá na Alemanha. Isso, esse carro ele foi lançado mundialmente numa feira em Hannover. Naquele momento, os engenheiros da Porsche viram o carro, ficaram impressionados, eles validaram. Há boatos de que acharam com a dirigibilidade melhor que o do próprio 356, porque esse carro ele é ligeiramente mais largo, né, até aproveitando, ele usa a plataforma de Brasília, encurtada em 30 centímetros e ligeiramente alargada. E aí, agora, você tem uma ideia de por que esse carro ele é mais largo do que o próprio 356? Foi uma escolha do Luiz Fernando ou talvez alguma questão técnica de suspensão? Não sei te falar, provavelmente questão técnica. Sim, até porque ele gostaria de fazer o mais igual possível. Né? E aí o pessoal em engenharia, então na verdade chancelaram. Esse carro é do cara. Basicamente é isso. Né? Inclusive eu tenho prospectos deste carro na lista de preço de concessionária Porsche na Alemanha por valores superiores aos Porsches em linha. Isso aí a gente está falando nos anos 80, ou seja, um carro que era uma espécie de recreation de um carro de 20 anos atrás. Porque esse carro foi fabricado entre 79 e 83, é isso? Isso. 3. Então imagina, você chega numa concessionária Porsche, tem os 911 G-Series ali já, né? Mas de repente você tem uma máquina do tempo ali, né? Exato. Uma coisa que me chamou muita atenção, então bem curioso. Então algumas concessionárias independentes, certamente não envolveu a marca nem o fabricante, né? Mas eles adquiriram então esses carros para vender lá. Né? Esse carro foi bastante exportado para Estados Unidos, Europa e Japão. Então até hoje, via internet, eu ainda encontro vários proprietários satisfeitos, os carros ainda em uso, restaurados,
Então é impressionante, né? Como essa réplica ela tem um valor lá fora. Sim. E acho que só chancela tudo o que a gente está falando na introdução, né? Em relação à qualidade do trabalho, da dedicação da Invemo, né? Realmente é uma coisa de nível internacional, numa época que a indústria automotiva brasileira estava meio que começando uma coisa mais séria, né? Então o cara estava no nível, realmente ele estava ali, cabeça e pescoço acima do resto, né? Agora, diz-se muito por aí que o Super 90 Invemo tem peças originais Porsche e tudo mais. Isso é verdade? É meia verdade? Até que ponto que... Vamos considerar que assim, que como era ainda que ela fosse uma montadora e que ele fosse feito em série, houve uma evolução de 79 a 83, então tem um pouco de diferença de acabamento entre as unidades. E algumas peças sim, então puxador de porta. Agora, outras é difícil comparar com os modelos que existem hoje no mercado, porque muitos proprietários trocaram os acabamentos. Então é muito raro encontrar um Invemo com os badges de Invemo. Sim. Né? A maioria está com já caracterizou com os logos de componentes. Isso dificulta ainda mais o nosso entendimento do que realmente era o carro da configuração original, justamente porque ele é uma réplica tão próxima, né? Acho que todo mundo se sente tentado a aproximar ainda mais, né? Exato. E você foi um deles, né? Fora essa questão do motor e câmbio. Aliás, gente, infelizmente a gente não conseguiu mostrar o motor aqui na captação do vídeo, mas vocês vão ver aí algumas fotos aí do motor. Carro antigo, né? Às vezes o cabo, a gente precisa de um ajustezinho aqui, acontece. Mas eu queria que você passasse para mim, então, o que você fez de modificações aqui que aproximou um pouquinho mais em relação ao 356, né? E algumas personalizações que você já comentou por fora, mas talvez por dentro tenha alguma coisa também, né? O antigo dono já tinha feito algumas modificações bem sutis em relação do Invemo em relação ao 356, que é o limpador de para-brisa invertido. Esse aqui já está igual ao original. Nossa, esse é o detalhe do detalhe. Esse realmente nunca tem que... A chave também, o miolo da chave é na esquerda como um Porsche. Ah, tá, o Super 90 do lado de lá. Vinha do outro lado. Ô, Luiz Fernando, Os botões também são originais Porsches. Tá, os botões de acionamento. O tapa-rádio. Sim. Então, o volante eu deixei original, em homenagem à Invemo, então ele tem ainda o logo da Invemo. Sim. E basicamente dá para identificar que ele é um Invemo pelos vidros, né? Normalmente os Invemos têm o vidro com a marcação da própria Invemo, sim, mas fora isso, precisa ser bastante especialista. Outro detalhe importante nesse carro é que o cano de descarga, o escape, ele sai por meio do para-choque. No Invemo ele saía igual o Fusca. Ah, por baixo. Né? Por baixo. Então aí você fez a modificação para... Isso. Olha só, interessante. Então nesse modelo também todas as lanternas, faróis, piscas são todos do original. Um made in Germany, né? Aqui tem numerado, códigos, peças, isso. Né? E logicamente os emblemas, né? Sim. Putz, que interessante. Agora me fala um pouquinho, Henrique. Você tem aí 50% quase de potência a mais do que o 356, desculpa, o Super 90 da Invemo. E me fala um pouco como é que ficou a experiência de tocar, porque você andou nos dois carros, né? Lá vou eu. Terceira tentativa. A borracha, né? Aqui, ó. Tudo um pouco de carinho, né? Carro alemão. Sim. Um pouquinho de carinho já resolve. Você andou nos dois, né? Então, sim, eu tive os dois. É bem diferente o comportamento, né? Porque esse aqui em alta ele desenvolve. Respira em estrada, melhor, né? Outra pegada, em estrada você consegue manter uma velocidade de cruzeiro de 120 por hora, enquanto o outro a 90 ele já está ali no limite do conforto. Então, assim, muda muito a dirigibilidade. Sim. Um pouco em relação à pegada de torque também, né? Você tem 5 marchas, né, aliás, Sim. Então você usa, além do ter um motor mais forte, ele usa melhor o motor mais forte, né? Então Exato. Muda completamente a pegada do carro. Mas o seu uso sempre foi só estrada, né? Nem prova de regularidade, coisas assim você chegou a fazer? Esse carro ele está na finalização da restauração, então eu usei ele muito pouco. Sim, entendi. Foram 7 anos, né? 7 anos de garagem. Caramba. E muita paciência, muita ajuda do meu pai, que me auxiliou muito na parte da restauração. Agora, a Invemo, ela ficou só nessa carroceria coupé? Chegaram a fazer o conversível também? Como que foi Não, em 1980 ela
Fez a carroceria conversível também, muito bem feita, só que por cheiro gosta mesmo de carro coupé. Sim. Então as unidades exportadas, a maioria foi na versão coupé. E depois que a Invemo descontinuou, em 83, eles venderam o ferramental para a CBP, só que a parte do coupé foi extraviada, não sei direito a história. Então eles continuaram a fazer apenas a conversível. Que engraçado, então quase se encaixa a história, né? A Invemo, quase todos coupé, e aí a CBP, quase todos conversíveis, né? Enfim, por um acidente do destino. E aí comparando os dois carros, eles são exatamente iguais, só muda o emblema, como que... Não, porque a CBP não tinha unidades numeradas como a Invemo. Tá. Isso aqui, eu acho que o salto em termos de qualidade foi mais com a Chamonix, um pouco para frente. Tá. Só que em termos de acabamento, nenhuma chegou no nível da Invemo. Tá, então você disse a evolução que você fala de Chamonix, na verdade é em relação à parte técnica, estrutural. Sim. Exato, porque ela usou chassi tubular, então o comportamento era um pouco superior. Sim, sim. Agora em termos de acabamento, então esse aqui ainda é o The One, vamos dizer assim. Além disso, tem a questão de que esse carro ele já é considerado um clássico, né? Ele já tem mais de 30 anos. Esse carro aqui é 81. Então, ele é mais colecionável, ele é elegível à placa preta. A Invemo era uma montadora, então o carro que está em conformidade com a originalidade, por que não? Sim, sim. E além disso, isso aí facilita na legislação de alguns países para poder importar o carro. Sim, importar... ou seja, para ser exportado daqui. Até porque originalmente o carro já foi exportado, né? Quando zero. Das 202 unidades, já um volume significativo quando zero já foi para os Estados Unidos, Europa, Japão e afins, né? Exato. Sim. Agora, depois de todo esse trabalho com esse carro aqui, esse carro vai ter um novo piloto a partir de muito em breve, é isso? Sim. Por razões de estar com uma coleção muito grande. Tá. Infelizmente, nesse momento, eu mal pude curtir o carro, mas é aquela coisa, quando você tem uma oportunidade de repassar o carro para um amigo, eu preferia não perder a chance. Sim. Você sabe que tem muito automobilista que é mais apaixonado pelo processo do que pelo fim deles. Você já pode pensar se você não é um deles? Não, definitivamente não é o meu caso. Você gosta de curtir também. Esse aqui foi minha confirmação de que eu não encaro um projeto desse novamente. Sim, entendi. Porque realmente é muito trabalho. Porque não é caçar peças, é literalmente entre fabricar, adaptar, nada vai ser simples aqui, né? Nada vai sair da prateleira com um part number e você vai encaixar perfeitamente aí, né? Não é um Lego. Entendi. Perfeito. Henrique, obrigado. Valeu. Pela participação. Obrigado. E parabéns pelo carro maravilhoso, futuro proprietário aí. Vai ser muito feliz. Um belo carro.